E aí, jovem, já estudou sua lição? Então vamos juntos embarcar nessa viagem. E antes de começarmos o resumo dessa lição, não esqueça de fazer a assinatura da sua lição, física ou digital. O versículo bíblico dessa semana se encontra em Isaías 6, que diz assim: Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os meus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. A lição mostra uma experiência pessoal da provisão de Deus na vida de uma família, ao tentarem comprar uma casa. Apesar das dificuldades iniciais, como a resistência da corretora e as condições ruins do imóvel, eles confiaram que Deus os estava guiando. No final, tudo deu certo e eles viram aquilo como um milagre. O testemunho foi tão impactante que até um executivo comentou sobre a reunião ser especial. O texto conclui destacando a importância de testemunhar a atuação de Deus e atender ao chamado dele para evangelizar quem ainda não o conhece. Esse texto fala sobre o profeta Isaías, que teve um ministério de cerca de 60 anos em Judá. O ponto de virada foi quando ele teve uma visão de Deus no templo e reconheceu sua pecaminosidade e recebeu perdão. Em seguida, Isaías aceitou a missão divina de anunciar a mensagem de Deus ao povo. Apesar da rejeição esperada, ele continuaria firme. Mesmo diante da destruição, Deus prometeu um remanescente fiel. E desse grupo viria o Messias, Jesus. Isaías 6 é uma história poderosa do chamado de Deus ao seu servo, enquanto ele estava adorando no templo. Nosso altar pessoal não substitui a adoração coletiva na igreja. Não devemos negligenciar a adoração com nossos irmãos e irmãs, especialmente quando vemos o tempo da volta de Jesus se aproximando. Deus apareceu a Isaías no local público de adoração, e quando Isaías viu o Senhor, ele imediatamente reconheceu sua indignidade e teve medo. Ellen White comentou que a humilhação de Isaías era genuína. Quando o contraste entre a humanidade e o caráter divino ficou muito nítido, ele se sentiu inteiramente ineficiente e indigno. A resposta de Isaías à visão divina revelou o coração de alguém que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Seu coração era sensível. Ele entendia que era pequeno diante de Deus, sabia que era indigno de um Deus santo e estava preparado para fazer o que ele pedisse. Isaías não foi movido simplesmente pelo que viu com os olhos. Ele viu fogo, fumaça e anjos louvando a Deus continuamente. O manto majestoso do Senhor encheu o templo. Tudo isso o deixou espantado, mas foi a santidade de Deus que realmente o impressionou. Isaías recebeu uma missão difícil de Deus: levar uma mensagem forte ao povo de Israel, que estava afastado dos caminhos do Senhor. Ele sabia que a nação era cabeça dura e que seria quase impossível tocar o coração deles. Mas tudo mudou quando Isaías teve uma visão incrível no templo. Ele viu Deus em toda sua glória, sentado num trono alto, com anjos ao seu redor. Sentindo-se indigno e pecador, Isaías confessou que tinha lábios impuros e vivia entre um povo também impuro. Foi então que um anjo tocou seus lábios com uma brasa do altar e o purificou. A partir daí, Isaías se sentiu pronto e disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa história mostra que mesmo quando a missão parece impossível, Deus capacita os que ele chama. Assim como Isaías, os discípulos de Jesus também eram pessoas simples. Muitos eram apenas pescadores, mas andando com Jesus e aprendendo com ele, se tornaram porta-vozes poderosos do Evangelho. Depois da ressurreição, mesmo sem estudo avançado, falaram com ousadia diante de reis e sábios, e ninguém conseguia refutar o que diziam. Era nítido que eles tinham estado com Jesus. Aí eu lhe faço uma pergunta retórica: como o encontro de Isaías com Deus o fez se sentir sábio sobre si mesmo? Convido você a fechar os seus olhos e fazer uma breve oração. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esta lição. Obrigado por o Senhor cada vez mais estar nos mostrando a Tua palavra, nos dando ensinamento, que venhamos estar cada vez mais sendo usado através de Ti, e que essa mensagem, Senhor, venha estar sendo proclamada cada vez mais diante deste mundo,
É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E aí, jovem, gostou do resumo da lição dessa semana? Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Jesus me escolheu como um discípulo. E lembrando, se você perdeu o resumo da lição passada, vai estar passando aqui ao lado da tela.